Segunda Macabeus, capítulo 11. Pouco tempo depois, Lísias, tutor e parente do rei, encarregado dos negócios do reino, profundamente inconformado com os acontecimentos, reuniu cerca de 80.000 homens e toda a sua cavalaria e pôs-se em marcha contra os judeus. Esperava fazer da cidade uma residência para os gregos, submeter o templo a tributos, como os outros santuários dos gentios, e vender todos os anos o título de sumo sacerdote. Sem levar em conta o poder de Deus, orgulhava-se de suas miríades de soldados, de seus milhares de cavaleiros e de seus 80 elefantes. Penetrou a Judéia, aproximou-se de Bet-sur, praça forte distante de Jerusalém, cerca de 5 esquenos, e sitiou-a. Quando Macabeu e seus homens souberam que Lísias estava bloqueando as fortalezas, começaram junto com o povo a rogar ao Senhor, entre gemidos e lágrimas, que enviassem o anjo bom para salvar Israel. Macabeu foi o primeiro a tomar as armas, exortando os outros a que junto com ele se expusessem ao perigo, a fim de socorrer seus irmãos. Partiram então unidos e resolutos. Estavam ainda perto de Jerusalém, quando viram aparecer um cavaleiro, vestido de branco, que se pôs à sua frente brandindo armas de ouro. Todos em uníssono bendiceram ao Deus misericordioso e sentiram-se encorajados, prontos a atacar, não somente homens, como também os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Marcharam em ordem de batalha, tendo um aliado celeste, pois o Senhor tivera compaixão deles. Lançaram-se como leões sobre os inimigos, abateram 11.000 soldados e 1.600 cavaleiros, e obrigaram os outros a fugir. Em sua maioria conseguiram salvar-se, mas feridos e sem armas. O próprio Lísias só salvou a vida fugindo vergonhosamente. Não sendo desprovido de inteligência, Lísias refletiu sobre sua derrota e chegou a compreender que os hebreus eram invencíveis, pois o Deus Todo-Poderoso combatia ao lado deles. Mandou propor-lhes reconciliação em termos justos, prometendo convencer o rei da necessidade de tornar-se amigo deles. Considerando-os vantajosos, Macabeu concordou com todas as propostas de Lísias. O rei aceitou tudo o que Macabeu transmitiu por escrito a Lísias em relação aos judeus. A carta escrita por Lísias aos judeus estava redigida nestes termos: Lísias à comunidade dos judeus. Saudações. João e Absalão, vossos emissários, entregaram-me o memorial que escrevestes e pediram-me que aprovasse suas cláusulas. Apresentei ao rei tudo que lhe devia ser submetido, ele concordou com que era admissível. Se conservardes vossa boa disposição para com o governo, eu daqui por diante me empenharei em vos proporcionar o bem que puder. Sobre os pormenores encarreguei vossos emissários e os meus de tratarem convosco. Passai bem. Ano 148, aos 24 do mês de Dioscorinto. A carta do rei continha o seguinte: o rei Antíoco a seu irmão Lísias, saudações. Nosso pai foi reunir-se aos deuses e nós, de nossa parte, queremos que os habitantes do reino estejam livres de desassossegos para se entregarem ao cuidado de seus próprios negócios. Soubemos que os judeus não concordam em adotar os costumes gregos, como nosso pai o prescrevera, mas preferem seus costumes particulares e pedem que lhes seja permitido observar suas leis. Desejando que essa nação goze de tranquilidade, decidimos que o templo lhes seja restituído e possam viver segundo o costume de seus antepassados. Farás bem em mandar-lhes emissários e estender-lhes a mão, para que, conhecendo nossas intenções, vivam sossegados e se entreguem despreocupadamente a seus próprios negócios. Era do teor seguinte a carta do rei à nação judaica.
O rei Antíoco, ao conselho dos anciãos dos judeus e aos outros judeus, saudações. Se estáis bem, é isto que desejamos. Também nós nos sentimos bem. Menelau nos informou de vosso desejo de retornar a vossos lares. Aos que voltarem até o dia 30 do mês de Xânticos, nós lhes estenderemos a mão, dando-lhes garantia de segurança. Os judeus poderão usar seus alimentos próprios e seguir suas leis como antes. Nenhum deles será inquietado de modo algum por causa das faltas cometidas por ignorância. Mando também Menelau para vos tranquilizar. Passai bem, ano 148, no dia 15 de Xânticos. Os romanos também dirigiram aos judeus uma carta nestes termos: Quinto Mêmio e Tito Mânio. Legados dos romanos ao povo judeu, saudações. Quanto às concessões que Lísias perante o rei vos fez, também nós concordamos. Em relação àquelas que decidiu submeter ao rei, enviai-nos alguém sem demora, depois de as ter examinado cuidadosamente, a fim de que proponhamos o que vos convém, pois vamos partir para a Antioquia. Apressai-vos, portanto, em mandar-nos vossos emissários, para que também nós saibamos quais são vossas intenções. Passai bem, ano 148, aos 15 de Xânticos.